trazer a vocês algumas coisas que eu penso, né? Eu Tuninho, né? O que eu penso, que eu acho interessante para mim como motorista. Né? Naquela época, a gente estava muito envolvido na questão da liberação, do direito de poder trabalhar e tudo mais, e esquecemos do principal, que é a segurança jurídica, né? Segurança jurídica para as plataformas, segurança jurídica para o empreendedor motorista, né? Um favorecimento também para o passageiro. E durante todo esse período que a gente tem trabalhado, a gente não teve nenhum aumento concreto, né? Tudo se subiu, combustível, alimentação, manutenção, tudo foi ficando caro. E as plataformas, elas não chamaram a gente para conversar, para poder negociar, né? Elas criaram alguns tipos de adaptação, porque isso é uma coisa privada, porque a lei que rege, que dá o direito às empresas privadas de elaborar seus valores, ver a questão de como elas vão agir dentro desse mercado. Só que como o mercado é novo, né, não se tem uma regulamentação do setor, né? Ou seja, o que pode, o que não pode, o que o motorista pode, o que o motorista não pode, né, com relação à empresa, né? Então, assim, elas se tornaram tipo o poder, detém o poder da autonomia, né, do licenciamento, foi dado a elas, porque a gente não pode, se não tiver o MEI, a gente não pode trabalhar sem plataforma, né? Então, se o motorista não tem o MEI, ele tem que ter uma plataforma para poder trabalhar. Se ele tiver o MEI, ele pode transportar passageiro, né, particular. Então, o que acontece? Foi se colocado a questão de ano de carro também, né? Em vez de ter os 10 anos como era na plataforma, passou a ser 8, né? Eles queriam até botar para 5, né? Mas fica inviável porque o valor dos carros são caros. E a inflação, né? A gente nunca teve um reajuste através de um índice, né? Então a gente, bom, o que elas determinam que vai pagar, eles pagam. Então na época houve discussões de pessoal querendo precificação das taxas, né? Das taxas, as porcentagens, né? E aí, não, teria que ter uma porcentagem menor, que não sei o que, isso ia ser melhor para o motorista. E na minha opinião, não, né? De acordo com os outros membros da Unli, né? Os outros colegas motoristas, ao discutir, né? A gente chegou à conclusão, depois de um estudo que a Unli fez, de que o que a gente precisa mesmo é um projeto de lei que regulamente o setor, que regulamente o que as plataformas podem fazer para que as outras plataformas menores possam concorrer de igual para igual, né? E não ficar na mão de algumas plataformas, e o motorista também ficar sem opção de poder escolher o que é melhor para si, porque se elas monopolizam, a gente não tem para onde correr aonde tiver melhor, né? E o passageiro fica naquela situação complicada, porque o passageiro sempre vai querer pagar mais barato, e a plataforma ela acaba fazendo o quê? Faz com que a gente trabalhe de forma escrava. Então ela coloca lá o preço que ela quer, tira o que ela precisa tirar para a manutenção dela, e a gente se vira com aquilo que sobrar. Então isso trouxe um sucateamento da categoria muito grande, muitos motoristas trabalham de forma precária, às vezes, poxa, dormindo no carro, para tentar fazer horas, né? A plataforma, tem uma plataforma aí que até botou um time, né? Para poder o motorista não trabalhar mais do que 12 horas. Então, assim, mesmo assim não adianta, porque o cara precisa fazer um faturamento que dê, né, para ele pagar a manutenção pelo menos. Então a gente e eu principalmente sou a favor, né, de valores mínimos, né, pré-definidos, que pelo menos por 3 quilômetros que a gente rode possa ter um preço definido, tanto por tempo, tanto para bandeirada, por quilômetro rodado, entendeu? Porque a gente não tem taxa de deslocamento que seja, que realmente possa, por exemplo, hoje tem plataforma que paga 6,19, tem outra plataforma que paga 6,50, tem plataforma que paga R$ 4 e pouco, entendeu? Por 3 quilômetros rodados. Então isso é um absurdo, não dá. Você quer trabalhar, por exemplo, para fazer uma média de valor que dê para você terminar seu dia, o suficiente para pagar o combustível, a alimentação, os custos para manter o carro e ter sua renda, é praticamente impossível. Às vezes os motoristas se enganam, né? Achando que só porque fazem determinado valor ele está ganhando muito, mas ele não coloca na ponta do ar porque o motorista não tem uma educação financeira. Então ele não sabe realmente quanto que ele ganha, o que ele precisa de capital para girar o negócio dele. Então eles acabam se perdendo. Então, para concluir, eu sou a favor, né, de valor, de um valor fixo por 3 km, e que esse valor, os valores da corrida eles sejam
controlados, né, o aumento através de um índice, pode ser de inflação, pode ser índice, enfim, um índice que acharem melhor para poder ajustar o valor das corridas para que seja justo, tá bom? E assim, né, o motorista ele ter condições de, pelo menos, se caso ele tiver um dia ruim, ele tem a condição, né, de poder, pelo menos, tirar do valor do que ele gastou para poder operar naquele dia o teu trabalho, né? Que isso não é garantido hoje em dia. Então nós da Only, nós motoristas nos reunimos e esse canal do YouTube é para isso. É para que os motoristas possam trazer para nós, ou eles mesmos podem falar, porque o canal é para todos, não existe, entendeu? É para todo mundo poder falar e dizer o que pensa. E para que a gente possa ter um setor regulado, né? Tanto para a empresa, para que a empresa possa trabalhar também livremente, sem ter nenhum tipo de constrangimento com relação ao motorista, para que realmente tenha uma parceria, né? Então a gente não quer ser como na época dos feudos, entendeu? Que o cara vai lá, fornece o negócio, a gente produz e quem fica com a maior parte é o cara. A gente quer poder trabalhar, entendeu? De forma digna, que a gente possa sair e vir para casa com segurança, porque até então, no passado, nem isso a gente tinha. Ou a gente tem um índice muito elevado de motoristas que morrem em assalto, passageiros que assaltam motoristas, falam muito que motorista de aplicativo estrupa, que rouba, mas isso não é culpa nossa, isso é culpa da plataforma, porque as plataformas tinham que manter os critérios que existiam no passado, entendeu? Elas não falavam que o motorista tinha que entregar os antecedentes criminais, né? E eu mesmo na época quando eu entrei foi assim, fiz até psicotécnica, né? Teve plataforma que eu tive 3 horas de palestra, teve outros que foram 30 minutos de palestra para utilizar o serviço. Então eu acho que nesse ponto teria que ter uma lei que obrigasse realmente isso a funcionar, porque, por exemplo, casos de motoristas que tem caneleira, nada contra quem está tentando se recuperar e voltar para a atividade normal como cidadão, mas não é o lugar desse tipo de motorista. Pessoas que têm passagem na polícia, o caramba 4, quer dizer, aquilo que foi o produto que é vendido hoje tem esses problemas, mas também da parte do passageiro tem a mesma coisa. Passageiro que assalta, que rouba, como é que essas pessoas conseguem fazer contas fakes, entendeu? Como é que a plataforma permite isso? Como é que acontece isso? Como casos de colegas que foram estrupadas e mortas por passageiro, casos de motoristas que foram assassinados por passageiro, entendeu? Então a gente teve muito tempo para lutar para poder ter registro das corridas, né? Então, o que acontece? Muitos acham também o seguinte, tipo, que hoje trabalhar no aplicativo é uma renda extra, né? Isso não é verdade. Nunca foi uma renda extra, né? O aplicativo, quando surgiu, já estávamos numa crise, né? Já tínhamos aqui só no estado do Rio de Janeiro mais ou menos em torno de 1.300.000 desempregados. E as plataformas absorveram algumas pessoas desse grupo de desempregados, assim como eu, né? E que foram trabalhar, seja com carro próprio, seja com carro alugado de pessoa física ou carro alugado de pessoa jurídica. E tentou, né, começar a fazer ou complemento ou a sua renda principal. No meu caso é uma renda principal, né? O que acontece hoje, a gente tem um meio bem complicado, né? Porque com as tarifas, né, baixando e as taxas aumentando, né, faz com que o motorista ele fique sem apoio, né? Apoio das autoridades, apoio de ninguém. Então a gente só fica se queixando, reclamando, tentando ter voz, né, tentando ser ouvido, e as plataformas fingir que a gente estamos satisfeitos e que estamos felizes, né? Então você vê hoje, a gente começou ganhando R$ 8 por corrida e hoje a gente ganha 6 e pouco, R$ 4 e pouco, para você ver como é que caiu, né? Então hoje não existe, hoje a gente já tem uma lei que já nos torna profissionais do ramo, a gente tem o MEI que a gente pode se cadastrar, a gente e ter os direitos de pessoa jurídica, a gente tem o INSS que a gente pode pagar, né, e ter todo o suporte da questão previdenciária, né, e do nosso país, utilizar isso para nós. Então assim, não tem essa coisa de que a gente faz bico, como falavam antigamente, né? Não, nada disso. A gente é importante para a cidade, a gente gerava ou gera, né? Acho que você gerava porque com essa questão da pandemia eu acho que já não. Mas até 2019
a gente gerava em torno de 720 milhões de reais anuais, né? Só o valor, o dinheiro que circulava do motorista, né? Ou seja, o valor total do que a renda, né, que o motorista gerava em torno de si próprio, né? Ou seja, a utilização de serviços como mercearia, mecânica, enfim, posto de gasolina, era em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Quer dizer, a gente tinha uma importância muito grande, ou tem uma importância muito grande na economia do município, né? Os próprios impostos que as plataformas repassaram para a prefeitura, vocês viram aí na leitura, né, naquele período era em torno de 31 milhões. Chegou a tempo de um em um ano só uma plataforma ter repassado para a prefeitura em torno de 150 milhões de reais anual, né, fechar um ano só de impostos, né? Teve outros que eu lembro que acho que em 2018, não, 2019, do início do ano até meados de julho já tinha sido repassado para a prefeitura em torno de 80 milhões de reais aproximadamente. Então, assim, a gente tem a nossa importância, nossa parcela, e é um dinheiro que circula, que tem importância. A gente é uma cidade turística, claro que hoje existem muitos problemas, né, econômicos, sociais e políticos, mas esse vídeo, o áudio é para isso, para despertar o interesse do motorista a discutir, a colocar o motorista que ele não é empregado da plataforma, e sim, ele é um empreendedor, e a plataforma só é somente uma ferramenta no qual ele paga, não é a plataforma que nos paga, nós pagamos a plataforma para que possa operar os nossos ganhos e o nosso trabalho, certo? Então a gente tem uma relação, assim como o passageiro, a gente tem uma relação de consumo. Então o motorista tem que ter a consciência de que ele é o empreendedor, ele é o patrão dele mesmo, né? Por isso que tem direitos que a própria empresa viola, né? Nos seus termos, né, de adesão da plataforma, ela viola. E como a gente não tem um regulamento que dá ao motorista segurança jurídica para a empresa e para o motorista, então as empresas acabam impondo a vontade delas à força, e o motorista, por sua vez, encontrando na plataforma um meio de ganhar um dinheiro a curto prazo, acaba se sujeitando a várias situações, até colocando a sua própria vida em risco para poder alcançar metas, alcançar algum tipo de benefício que a plataforma possa oferecer. Então a gente quer, né? E nós queremos, né? Esse vídeo é para isso, para trazer essa informação do que foi do passado, né? E o que a gente quer no presente, tá? Que nós, motoristas, possamos nos unir para a gente conseguir mais segurança, mais respeito, né? Valorizar o nosso trabalho, que as empresas possam ter seu ganho seguro também, seja as pequenas e as grandes, para competir de igual para igual, entendeu? E, né, o próprio passageiro poder ser beneficiado, saber que tem aquele motorista que está feliz, que está satisfeito, para que possa manter aquele atendimento que tinha no passado. Por que as coisas mudaram? Mudaram porque o motorista, né, ele vive tão estressado, tão maltratado, né, apesar de ser uma escolha nossa, né, e ele se sente inseguro, estressado, que muitas das vezes acaba tendo atitudes erradas. E as plataformas, elas não dão direito ao contraditório, entendeu? Ela não ouve o lado do motorista, entendeu? E a gente acaba perdendo muita coisa. Então, fica aí esse vídeo áudio, né? Se tiver algum erro aí, peço desculpa, porque eu não sou uma pessoa letrada, eu não sou profissional. Se eu quis compartilhar como motorista e membro da Only, né? Compartilhar alguma coisa com vocês, tá bom, galera? Então deixa aí seu joinha, se gostou, deixa seus comentários aí e se inscreva no canal. Um abraço, hein?